Muito boa tarde. Começo por agradecer o convite e a oportunidade de apresentar as competências do 2C2T, o Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil, perante, portanto, todos os participantes. Também quero dar os parabéns à Câmara Municipal na pessoa do Dr. Domingos Bragança e também do professor António Cunha, que dinamizam esta iniciativa, que será com certeza um contributo muito positivo para o reanimar das atividades económicas da região. E, posto isso, portanto, eu pedia ao professor Pedro Areses para colocar o primeiro slide. Bom, falando um pouco do centro e da sua estrutura, nós somos quase tão velhos como a universidade, iniciamos a nossa atividade em 78, numa lógica precisamente de dar apoio ao tecido empresarial regional, portanto à indústria têxtil que era e continua a ser muito relevante nesta região. Neste momento é um grupo constituído por cerca de 30 investigadores doutorados e apoiados por cerca de 30 jovens investigadores que estão fazendo os seus trabalhos de doutoramento, de mestrado ou então contratados no âmbito de projetos de investigação. Projetos de investigação que, no seu total, atingem um orçamento anual de cerca de 2 milhões de euros e dos quais mais de 2/3, 75%, são, portanto, estão no âmbito de projetos em colaboração com as empresas. Nós estamos organizados em 2 grupos de investigação, conforme este quadro também é possível ver, é um quadro um pouco complexo. Portanto, a engenharia de materiais fibrosos e design de produtos fibrosos. Chama a atenção para a palavra fibrosos, não estamos a falar de materiais têxteis, também de materiais têxteis, mas o nosso âmbito vai para além daquilo que é têxtil. Portanto, produtos que têm origem em fibras, mas que depois podem ter aplicações diversas. O grupo de engenharia de materiais fibrosos mais ligado aos materiais e às tecnologias, o design de produtos mais ao desenvolvimento do produto, que depois está estruturado em 3 linhas temáticas: os materiais nano e multifuncionais, a questão da sustentabilidade nos processos e tecnologias avançadas e sustentáveis e depois o desenvolvimento do produto. Eu gostaria de chamar aqui, isto é um primeiro, neste contexto desta apresentação, que eu entendi como apresentarmos as nossas competências no sentido de promover depois a nossa ligação e o nosso contributo para a economia regional e nacional, chamar desde já a atenção para a formação que emana do centro, nomeadamente o doutoramento em engenharia têxtil e o doutoramento em design de moda. Isto sem esquecer depois a outra formação ao nível de licenciatura, a licenciatura em Design e Marketing de Moda e depois os mestrados em Engenharia Têxtil, em Design e Marketing e também no mestrado em Comunicação de Moda. Portanto, isto é estruturalmente aquilo que é o nosso grupo. Eu gostaria agora no slide seguinte de apresentar um pouco aquilo que são, com recurso a algumas imagens, aquilo que são algumas das áreas em que nós desenvolvemos a nossa atividade nos últimos anos. Também de referir que, desde 2003, temos vindo a ser classificados pela FCT como excelentes portanto, o nosso desempenho também desse ponto de vista tem sido bem validado. Olhando para estas imagens, desde logo julgo que, até pela conjuntura que atravessamos, chama a atenção a fotografia do manequim com a máscara e a bata. Neste âmbito, de facto, posso-vos dizer que esta fotografia foi tirada em 2013, para a preparação de um processo de avaliação, e, portanto, já nessa altura nós trabalhávamos com empresas do norte do país que trabalhavam nesta área. Na altura, por exemplo, o foco desta investigação tinha a ver com a esterilização destes materiais e a capacidade de reutilizar. Portanto, estamos a falar de materiais não tecidos, os famosos TNT, que são descartáveis e, portanto, na altura a ideia era trabalharmos no sentido de
aumentarmos a capacidade de esterilização destes produtos e serem reutilizados. É algo que continuamos a trabalhar. Neste momento estamos envolvidos com várias empresas na questão das máscaras e das batas, portanto, no âmbito deste do Covid, inclusive também até já temos uma parceria com um projeto já aprovado e a decorrer com o Hospital Pedro Espano para criarmos uma sala de esterilização dos materiais neste âmbito. Outro tipo também posso referir também neste âmbito, não neste âmbito, mas que infelizmente tem sido, e se enquadra perfeitamente nos nossos tempos. Há cerca de 3 ou 4 anos atrás fizemos um forte investimento na criação de um laboratório de microbiologia, e não só em equipamento, mas também contratando doutorados com competências nessa área, e portanto estamos neste momento perfeitamente habilitados para trabalharmos dentro desta temática. Temos também depois, portanto, têxteis de proteção, podemos ver ali uma figura de um fato de bombeiro, que é um projeto que desenvolvemos com uma empresa, promovido por uma empresa, que neste momento está registado, está no mercado, que dispõe de uma série de sensores que, utilizando, por exemplo, têxteis condutores, nos permite medir os sinais vitais do operador, a sua localização, o meio ambiente, etc. Temos também, desde sempre, tivemos uma perspectiva alargada e completa do negócio têxtil e, portanto, temos também competências noutras áreas. Podemos estar a falar de têxteis para vestuário, mas podemos estar a falar de têxteis de lar ou têxteis de caráter mais técnico, e também a questão da sustentabilidade é algo que nós trabalhamos bastante e, portanto, quer do ponto de vista energético, quer do ponto de vista depois do impacto no ambiente, nos processos, que, como sabemos, infelizmente, antes desta questão da crise do Covid, andava-se a falar muito do impacto ambiental dos plásticos e também da têxtil, em que a têxtil aparecia referenciada como um dos grandes poluentes, e desde sempre nós temos andado a trabalhar no sentido de diminuir o impacto ambiental. Portanto, é algo que também podemos contribuir com o tecido empresarial para um selo menos agressivo. Por último, estou aqui a controlar o meu tempo, quero também referir que, dentro dessa perspectiva de uma abordagem global do negócio têxtil, nós temos também colegas que trabalham na área da moda, na área do design, do marketing, das marcas, e, portanto, é este conjunto de competências alargadas que mistura a parte tecnológica com a parte do negócio e que nós gostaríamos de colocar ao dispor do tecido industrial da região e, portanto, endereçar aqui o nosso convite para colaborar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fernando Ferreira. Nós, de facto, na agenda não seguia exatamente este alinhamento que agora estou a propor. Acontece que, de facto, inicialmente foi ordenado alfabeticamente, mas faz sentido, até do ponto de vista temático, ter 2 centros ligados ao Departamento de Engenharia Civil a apresentar em conjunto, e, portanto, eu faria aqui uma pequena alteração e passaria agora a palavra ao professor Júlio Viana, do IPC. Muito boa tarde a todos. Eu começo por agradecer o convite à Escola de Engenharia e congratular quer o Sr. Presidente da Câmara, quer o professor António Cunha pela iniciativa, e até o próprio nome do Gabinete de Crise e Transição Económica tem muito a ver com isto. E realmente o papel da Câmara Municipal aqui, tentar ser um papel de charneira, acaba por ser extremamente importante. Por isso, Pedro, se puderes passar para o slide seguinte. O Instituto de Polímeros e Compósitos, pronto, é uma unidade de investigação FCT que já também dos tempos da construção da Escola de Engenharia, e como o próprio nome indica, trabalha com áreas relacionadas com a ciência e tecnologia de polímeros, eu direi quase em todas as suas vertentes, desde a vertente da engenharia química, da síntese de materiais poliméricos e modificação de materiais poliméricos,
quer às questões relacionadas com a física de polímeros, do comportamento dos materiais poliméricos, quer na sua caracterização, quer na sua aplicação, nas questões relacionadas com a tecnologia, com tudo que seja tecnologias de fabrico, de manufatura e produção de materiais poliméricos e materiais compósitos também, e tudo relacionado com as questões de engenharia, desde a simulação às modelações dos processos e dos comportamentos, quer ao próprio desenvolvimento de produto. Por isso nós vemos os materiais poliméricos como um sistema todo integrado, desde a síntese até à sua aplicação e utilização, usando uma série de ferramentas, desde as técnicas de caracterização até às técnicas de simulação de processos. Temos 3 temáticas que nós identificamos como temáticas prioritárias nos últimos anos e que são para o futuro também, que tem a ver com o que nós chamamos com os materiais que serem mais pequenos, melhores e mais inteligentes, pronto, que nós chamamos o Smart, Stronger and Smart, mas também aspectos ligados com o que nós chamamos de manufatura de alto valor acrescentado, no fundo trazemos mais valor acrescentado para as tecnologias de manufatura de materiais poliméricos e compósitos, e as questões da sustentabilidade e da ecoeficiência. Estas têm sido as áreas em que nós temos dedicado, e só enfatizando mais, tudo tem a ver com os setores industriais, a ver com polímeros e compósitos, desde transportes, automóvel, a ferrovia, a aeronáutica, até a embalagem, até a questão toda do calçado, a questão da parte médica, tudo que tem a ver com produtos poliméricos e materiais compósitos. Em termos, se puderes passar para o slide seguinte, em termos da situação em que vivemos, e eu tentei aqui só elencar algumas das possibilidades que o Instituto de Polímeros e Compósitos pode trabalhar nas questões relacionadas com o Covid-19. Nós temos tido algumas solicitações até da parte da indústria também, na questão toda tem a ver com os materiais poliméricos, por exemplo, também na questão de filtros de TNTs, têxteis não tecido com antibacterianos, por exemplo, para as questões todas de fabrico de viseiras, máscaras e viseiras, quer por prototipagem rápida, quer por outros produtos. E eu tentei elencar aí o que é que poderia ser a nossa contribuição. Obviamente estamos a falar da questão dos dispositivos métricos que englobam materiais poliméricos e compósitos. Nós já temos vindo a fazer isso, não especificamente destas questões do Covid, mas para outras aplicações, seja equipamentos de proteção individual, válvulas para ventiladores, pequenos componentes de integração de outros componentes noutros materiais, por exemplo. Eu pusei também tudo que seja equipamentos diversos que possam usar materiais poliméricos e compósitos na sua estrutura, com ou sem eletrónica embebida, por exemplo, no fundo facilitar e tornar todos os processos de manufatura com estes materiais o mais baratos e com o menor tempo possível de desenvolvimento. Obviamente, uma das coisas que começámos a olhar, nós já tínhamos começado a olhar para estas questões todas de superfícies poliméricas antibacterianas e começámos a introduzir agora também antivirais, obviamente, mas tudo tem a ver com estas questões que nós chamamos de self-cleaning, de superfícies que são autolimpantes, acabam por ganhar outra vertente, e nós já vimos a trabalhar isto no caso dos veículos partilhados, veículos autónomos partilhados, mas começamos agora a olhar isto de outra maneira e ter mais ênfase na investigação em superfícies autolimpantes. Obviamente que tudo é relacionado com as embalagens funcionais também, nós temos vindo trabalhar muito na área das embalagens, agora aqui dar-lhes algumas funções, e obviamente eu refiro à embalagem como produto plástico. As técnicas de manufatura, obviamente, são importantes, eu elenquei-as todas, desde a aditiva, a superativa, a conformativa, mas a impressão 3D, as próprias tecnologias de prototipagem rápida e de micromoldação ganharam um aspecto mais importante nos últimos tempos. E também estamos preocupados com a questão desta transformação após pandemia do lado das empresas, das fábricas que transformam materiais plásticos, e o que é que poderão ser as fábricas do futuro, considerando todas estas novo ambiente em que nós vivemos. E se nós estávamos preocupados com as questões de sustentabilidade ambiental, nós agora começamos a ficar preocupados com as questões da sustentabilidade ambiental, obviamente, mas também da questão da sustentabilidade da saúde e da vida em geral, e tentar abordar esse aspecto em conjunto e tentarmos olhar para soluções que possam ser boas do ponto de vista de vida, da saúde das pessoas, mas também boas para o ambiente. E estes seriam, obviamente, alguns das interações que nós podemos ter com o tecido industrial regional e nacional até. Obrigado.
Muito obrigado, professor Júlio Viana, e passava então sem mais demoras agora sim ao professor Barroso Aguiar, do Centro CETAC. Boa tarde a todos. Agradeço também o convite para participar neste webinar. Eu então ia falar aqui do Centro de Território, Ambiente e Construção e pedia agora o próximo slide. Portanto, eu diria que este centro está associado ao Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho. Já é um centro que já existe há alguns anos. Nós, neste momento, estamos divididos em 3 áreas de competência: ecomateriais, planeamento territorial e governança, recursos hídricos e ambiente. Por isso, são 3 áreas próprias da engenharia civil, porque quando falamos em ecomateriais estamos a falar de materiais de construção ligados ao ambiente, a parte ambiental. Temos neste momento 30 investigadores, cerca de 30 investigadores com doutoramento, e como objetivo geral da investigação que se faz no CETAC neste momento é produzir conhecimento no domínio dos territórios sustentáveis e resilientes. Portanto, a questão da sustentabilidade, a questão da resiliência, sabermos que, embora agora a preocupação não seja essa, mas antes desta crise havia uma preocupação muito grande, e falava-se todos os dias nisso, com a questão da sustentabilidade ambiental, e nós temos que, se calhar vamos voltar a isso, e é uma preocupação que também tem que estar dentro de todos nós. Temos atividades apoiadas por 3 laboratórios bem equipados, diria, salientando aqui os recursos humanos e os equipamentos, com certeza. E, portanto, passando agora ao próximo slide, eu diria que para colaborar com as empresas e as entidades, autarquias e empresas da região, eu salientaria aqui os nossos 3 laboratórios, para detalhar um bocadinho mais o que é que fazemos nesses laboratórios. Portanto, temos o laboratório de materiais de construção, em que estamos a trabalhar nisso, o desenvolvimento de atividades de consultoria para a comunidade, autarquias e empresas, dentro de materiais de construção em geral, argamassas, betões, suas aplicações. Outros materiais de construção e suas aplicações, chamaria aqui de destaque por materiais avançados, um bocado também ligado aos nanomateriais, também temos projetos nessa área, temos serviços prestados nessa área. Depois temos o laboratório de sistemas regionais e urbanos, com o desenvolvimento de modelos de análise de dados para sistemas de decisão, com a avaliação de parâmetros de conforto urbano, estudos de acessibilidade e mobilidade urbana, portanto uma parte que interessa muito às autarquias. E por último, eu referiria aqui outra parte, que é a da parte da hidráulica, que tem essencialmente um laboratório de hidroinformática, em que o objetivo é resolver problemas hidráulicos e de recursos de água. É também muito importante as questões da água para o ambiente e para as cidades e os territórios, recurso a ferramentas hidroinformáticas. Pronto, basicamente era isto que eu queria transmitir. Obrigado. Muito obrigado, Barroso Aguiar. E passando à próxima intervenção, que será do Centro ISIS, e passava a palavra ao professor José Sena Cruz. Olá, muito boa tarde a todos. Também começaria por enaltecer esta iniciativa e agradecer o convite que foi feito ao ISIS. E, por outro lado, também já agora fazer votos que tudo esteja a correr bem para os envolvidos neste evento e familiares. Podia então pedir para passar ao slide seguinte. Portanto, eu começaria por introduzir o ISIS. Portanto, basicamente o ISIS é um instituto para a sustentabilidade e inovação de estruturas em engenharia
Engenharia, e foi uma unidade criada em 2007 pelos grupos de estruturas das universidades do Minho e Coimbra. O principal objetivo do ISIS é contribuir para o aumento do desempenho estrutural e funcional de obras de engenharia civil, numa perspectiva de inovação e tecnologia avançada, partindo dos materiais até às estruturas, incluindo a análise de ciclo de vida. O ISIS é composto por 4 grupos de investigação. Portanto, o primeiro grupo de investigação é o grupo de desempenho estrutural. Este grupo está associado ao desempenho de estruturas, sobretudo do ponto de vista térmico e acústico. Depois existe um segundo grupo de investigação na área das estruturas históricas e alvenaria, que no fundo procura estudar o património existente e também soluções de alvenaria moderna. Um terceiro grupo dos materiais, dos compósitos estruturais, que para além do facto de estudar estruturas de betão tradicionais, que por si só já são materiais compósitos, também inclui os materiais compósitos à base de fibras, fundamentalmente carbono, vidro ou basalto, e matrizes poliméricas. E finalmente, um quarto grupo de investigação associado à construção metálica e mista e tecnologias associadas. Já agora também indicar alguns números, tal como alguns dos meus colegas fizeram. Portanto, o ISIS tem neste momento, cerca de 80 membros doutorados, cerca de 120 alunos de doutoramento, e por fazer um total de mais de 200 pessoas envolvidas neste centro de investigação. Por outro lado, em média, o financiamento nos últimos 5 anos foi da ordem dos 20 milhões de euros, e em média tivemos cerca de 7 a 8 projetos de investigação a arrancar por ano. Uma das componentes também que tem sido uma aposta do ISIS, tem sido na formação avançada. Neste momento temos 4 programas europeus de ensino, 4 mestrados europeus, dos quais 3 são Erasmus Mundus e 3 programas de doutoramentos. Finalmente, também referir que o ISIS encontra-se relativamente bem equipado, com uma área total, incluindo Coimbra e Minho, de cerca de 5 metros quadrados, e nesse conjunto de imagens que vocês podem ver em baixo, por exemplo, do lado esquerdo, consiste num ensaio à escala real de um edifício de 2 andares, com cerca de 5 metros de altura, e portanto podem ver o tipo de infraestruturas laboratoriais que nós temos neste momento em Guimarães, disponíveis para fazer ensaios à escala real. Obviamente também é possível fazermos os ensaios desde a componente material até à componente estrutural, como agora acabei de referir. No que diz respeito a esta iniciativa, e portanto pedi agora ao Pedro para passar para o slide 2, relativamente a estas ideias, eu começaria por dizer que com esta pandemia, digamos, do Covid-19, diria que não introduziu de forma direta desafios muito importantes na área da engenharia civil, e em particular na área da engenharia de estruturas. Contudo, o ISIS procedeu uma pequena reflexão para este workshop e vinha aqui propor fundamentalmente 3 ideias. Uma delas está relacionada com a construção modular, portanto é uma construção baseada em painéis sanduíche compósitos. São construções rápidas, são modulares, a ideia é serem construídas edificações 1-2 dias no máximo, e apresentando requisitos funcionais e estruturais que dependem de caso para caso. Alguns exemplos do que constatamos que têm sido requeridos no âmbito desta pandemia é a existência de zonas de isolamento ou edifícios de campanha. A título de exemplo, poderão ver digamos que aqui um dos projetos de investigação que foi apresentado, foi realizado há um par digamos que há 2 ou 3 anos atrás, em que podem ver que esse edifício em materiais compósitos era construído em 2 dias por 3 pessoas, totalmente contemporizável, como se pode ver na imagem do lado direito, e
no fundo, com um conjunto já de redes de águas, eletricidade, esgotos, etc. E, portanto, neste caso, este edifício cumpria os requisitos das Nações Unidas. Eu penso que não foi incluída a versão final que eu tinha enviado, porque, para além disso, eu também tinha mais 2 tópicos associados. Um deles tinha a ver com a gestão de infraestruturas críticas, portanto, no fundo, tais como hospitais, sistemas de abastecimento e serviços, na preparação para eventos extremos e tendo em consideração a necessidade do isolamento social, interrupção de serviços. Por outro lado, a criação de sistemas de interdependência para a simulação de cenários a definir a prioridade de gestão. No fundo, 3 ideias que deixava aqui, eventualmente se houverem da parte da indústria interessados em desenvolver estas ideias, teremos todo o gosto em participar. Por outro lado, também dizer que, tendo por base a informação que se encontra no nosso site, poderão ver, digamos, o leque de serviços e de investigação que nós temos desenvolvido ao longo destes últimos anos. E com isto eu terminava a minha apresentação.